que não é simplesmente a nível da própria orientação. É escolher em todos os sentidos, sermos fiéis a nós próprios. Salve, salve, mulheres do planeta! Hoje nós vamos falar de uma obra, de um livro que demorou 10 anos para ser escrito. E esse livro é muito mais do que uma ficção, é muito mais do que uma história. Tem muitos estudos envolvidos e tem todo um cuidado, como eu já disse, de 10 anos para chegar ao seu final. Eu tenho comigo aqui a nossa escritora, Catarina Branco. Seja bem-vinda, Catarina. Muito obrigada por me receber. Pra já. O livro tem um tema que eu acho extremamente importante, desde sempre, mas eu acho que para os dias de hoje, eu acho que é extremamente pertinente para a gente trazer, para a gente falar. Escolho ser eu. Eu acredito que nessa época de redes sociais, tem sido cada vez mais difícil a gente escolher ser a gente. Sim. Concorda com isso? Sim, porque isto também faz um bocadinho parte do ser humano. Nós, enquanto ser humano, somos um ser social. E, por norma, nós queremos, geralmente, enquadrar-nos ou queremos fazer parte de algum meio social. E nesta caminhada acabamos sempre por perder um bocado de nós próprios. E acabamos por assumir alguns papéis ou algumas características e acabamos por esquecer as nossas próprias especificidades da nossa própria personalidade. Ou seja, a pressão social transforma a gente também em algumas coisas que nem sempre somos. Exatamente. É por aí? É. E esse livro nasce há 10 anos atrás e é bastante interessante porque a Catarina estava sentada assistindo um telejornal. Exato. E qual foi a notícia que aparece? Na altura tínhamos a televisão na cozinha. Sim. E enquanto estávamos a jantar aparece um noticiário que era de uma reportagem, que também agora não sei especificar como é, que tipo de jornalismo, que tipo de jornalista é que era, e era um jornalista que passava-se por uma pessoa com uma orientação sexual homossexual e que vai a uma clínica, vai a um consultório privado, penso que de uma psicóloga que em Portugal que fazia, ou que havia suspeita que esta senhora fazia terapias de conversão, ou seja, de reorientação sexual. E acho que o objetivo desta entrevista era desmascarar um bocadinho o que é que se passava a nível da saúde mental. Então, assim. E nesse momento, assistir um telejornal, vem um insight. Esse assunto é importante falar. E foi há 10 anos atrás. Isso, como desenvolve? Isso ficou sempre na sua mente? Ou você foi trabalhando sempre? Qual foi o processo de criação? Porque eu já vi aqui, e não é um livro pequeno. E sim, o Escolho Ser Eu, como disse, só foram 10 anos. Durante muito tempo fica também um bocadinho guardado na gaveta. E agora, na altura do Covid, em quarentena, não tinha nada para fazer, digamos assim, e decidi voltar aqui à escrita. E eu achei que era uma história que deveria de ser contada, porque mesmo na altura as personagens são as mesmas, os objetivos das personagens são os mesmos, e fui simplesmente aperfeiçoando aqui algumas situações. Inicialmente o livro tinha aqui uma conotação, não é? Que é uma conotação originalmente muito também virada aqui um bocadinho para a religião, mas eu depois também, tendo em conta a minha profissão e também a maioria das histórias, das filmes e das séries que já existem sobre este tema, abordam-se sempre com uma vertente muito religiosa. É verdade. E então eu achei que seria importante, e também mantendo-me fiel ao motivo porque me levou a desenvolver a história, mantermos aqui a conotação simplesmente de psicologia e psiquiatria. Tanto que a história, o local que é centro na história é uma clínica. Ok. Até porque a Catarina é psicóloga, não é? E isso é algo que traz... você sente cada vez mais
esse assunto vindo à tona? Você acha que cada vez mais as pessoas falam sobre isso? Aliás, vamos começar assim. Fala um pouco sobre a história. O Escolho Ser Eu guia-nos e leva-nos a conhecer a Helena, que é uma jovem de 16 anos, ali a virar para os 17, e que desde muito cedo descobriu que era homossexual e sempre, pronto, ali no início, aqueles receios que são típicos da própria descoberta, mas é uma menina que tem uma jovem, não é? Uma autoestima tão elevada. Uma menina ainda, se a gente pensar, não é? Aliás, algumas ainda são meninas, outras se calhar já... Depende aqui um bocadinho da própria maturidade. Mas apesar de tudo, é uma jovem muito bem resolvida consigo própria. E que se aceita e que o único senão aqui na história são os seus pais. Ela que foi criada, ela nasce num meio social elevado, a nível financeiro, é família com status social e muito conservadora, e era algo que ela tentava, pronto, vamos supor aqui, manter-se aqui o segredo, não é? Eventualmente depois é descoberto. Sim. E então os pais internam a Helena numa clínica. E para por aqui, para não dar spoiler do final, porque se você quiser saber mais, tem que comprar o livro. Eu adoro livro. E eu acabei de descobrir que esse aqui é meu. E eu adoro psicologia, eu vou começar a ler esse livro hoje ainda, eu posso te garantir isso. Até porque o tema, eu acho que é um tema muito caro, é um tema muito importante. O escolher ser você, eu acho que é o maior privilégio que nós podemos ter hoje nessa sociedade que nós vivemos. Porque, embora ainda tenha muita desgraça no mundo inteiro, nós ainda vivemos de uma forma muito confortável, nós vivemos ainda de uma forma muito... nós temos amor, nós temos a nossa família, mas nem sempre nós podemos escolher quem nós somos. Exato. É um ato de muita coragem, não é? Sim, e inicialmente o objetivo desta história era a nível da própria orientação sexual, mas à medida que o público foi conhecendo a história, eu também fui, e conversando com as pessoas que também já leram a história, eu fui-me apercebendo que não é simplesmente a nível da própria orientação, é escolher em todos os sentidos, sermos fiéis a nós próprios e não deixarmos que os outros decidam que estabeleçam as metas que nós temos que alcançar ou que pessoa é que nós devemos ser ou não. Eu acho mesmo, eu tô até assim comovida porque eu tenho filhos, adolescentes e já adultos, e esse também não é um tema fácil da gente falar com os filhos, porque não fomos treinados, porque não fomos orientados. E se calhar esse livro também vai dar uma nova perspectiva, não só para os jovens, mas também para os pais, não é? Porque nós temos que encarar uma nova realidade, que não é nova nadinha, não é? Mas pelo menos é mais visível, e graças a Deus. E esse livro traz também essa perspectiva para os pais. Sim. Porque existe aqui uma rejeição dos pais nessa história, não é? Pode ser rejeição, mas também uma dificuldade em aceitar. Porque, pronto, segundo os estudos, não é, da psicologia, quando os pais descobrem a gravidez, eles projetam um filho para o futuro. Eles imaginam aquela criança a ser gerada, a nascer, primeiro dia na escola, cresce, então o casamento e os netos, já está tudo planeado para o futuro. É verdade. Mas nenhuma mãe até hoje, ou nenhum pai, imagina que o filho nasça com algum problema de saúde. Ninguém percepciona ou ninguém projeta um filho no futuro que é homossexual ou transexual, ou de outra questão, de nível da sexualidade, da orientação sexual, ou mesmo de identidade de género. Ou mesmo o caráter também. Exatamente, exatamente. E quando o filho chega à casa e é o coming out, o sair do armário, é como se aquele filho tão querido e tão idealizado tivesse morrido. E há um processo de luto daquele filho que é idealizado. É o luto das expectativas. Uma mãe que lê essa história vai sentir o quê? Vai trazer o quê para o seu coração? Catarina? Eu quero que, não só as mães, eu quero que qualquer pessoa que leia o Escolho, eu quero que perceba que
ninguém escolhe ser quem realmente é. A única escolha que qualquer um de nós tem é viver de acordo com aquilo que nós sentimos ou então reprimir aquilo que nós sentimos. É a única escolha que nós temos. O reprimir é bem mais doloroso, né? Muito doloroso. E através da repressão, o que é que acontece? Começam a surgir aqui sentimentos mais negativos. A tristeza, a solidão, o isolamento, a depressão. Pode levar também a ideação suicida. Seja, aliás, a gente conhece muitos casos assim. Exato. A verdade é que existem muitos casos assim. Eu vejo aqui uma parte, que eu ainda não li o livro, mas tem mesmo aqui na capa, que fala: o medo e a vergonha falam mais alto. Você acha que essa ainda é uma realidade dos mais jovens, de quem chega hoje com 12 anos? E por que eu falo isso? Porque tem uma linha temporal e esse livro começa a ser escrito há 10 anos atrás. E como nós vivemos hoje nesse mundo pós-moderno, é tudo muito rápido, não é? Exato. Como diz o Bauman, nós estamos numa sociedade líquida que é tudo muito rápido, muito sem forma. Acha que continua a mesma situação? Ou tem uma maquiagem? O que ocorre hoje na nossa sociedade? Eu acho que nós não podemos negar que realmente houve aqui, ao longo deste tempo, ao longo destes anos, que houve um bocadinho uma abertura da mentalidade. Não tanto como nós queríamos, porque ainda há muita pedra para partir, mas eu muitas vezes recordo-me no tempo de escola, as pessoas, não víamos duas raparigas de mão dada, não víamos dois rapazes. Não havia, não é? Ou existir e sempre existiu. Mas a manifestação... era tudo mais reprimido, era como tudo você muito falou. reprimido, muito escondido. E atualmente não. Atualmente vemos que os jovens não têm qualquer problema em assumir. E, inclusive... é sem dúvida uma evolução da sociedade. E surpreende-me ainda mais... os miúdos hoje em dia, miúdos jovens, não terem vergonha de admitirem que eu estou a experimentar. A passar a fase da experimentação típica da adolescência. E sem medo, sem preconceitos. Agora, temos o outro lado da medalha. Ainda temos muitos meninos, mas isto também tem muito a ver com a própria educação. Com a família. Exato. Porque numa família há uma forma, há um padrão de pensamento e de comportamento que às vezes é correto e outras vezes é o que a gente podemos chamar de preconceituoso. Sim. E o que é que acontece? As gerações futuras podem manter o mesmo padrão ou podem ser aquela geração que põe um ponto final e diz não, vamos mudar daqui para a frente. Felizmente, cada vez mais assistimos o ponto final e não, vamos mudar aqui porque isto não faz sentido desta forma, porque é a vida das pessoas e não tem nada a ver com isto. Ou então é o meu filho, se eu não o proteger, quem é que o vai proteger? É isso. Mas infelizmente ainda existe. Não é? E são mesmo capazes de renegar aquele filho. E excluir. Exatamente. Não é? E é isto que eu espero que o escolho traga, que é perceberem que aquilo ninguém escolheu. Se fosse uma escolha, porquê que iríamos escolher o caminho mais difícil? É inadmissível ainda em 2023, nesse século que nós estamos, alguém ainda questionar o que a outra pessoa escolhe ser, não é? Porque nós não estamos falando aqui, por exemplo, em caráter, nós não estamos falando aqui em comportamentos errados na sociedade, não é? Exato. E eu acho que a Catarina até traz algo muito interessante, que preferiu não falar sobre uma vertente da religião, porque a religião traz esse peso também, né? Sim. Traz toda essa questão do pecado e de que se calhar já não cabe hoje mais, que o próprio Papa hoje já mostra uma tolerância muito maior. Exato. Né? Mas infelizmente a religião também aqui toma um peso muito grande nas próprias decisões da família. E às vezes acaba por ser perpetuado para os próprios filhos, que não seguem aquele padrão, não é? E muitos deles às vezes sentem-se culpados por sentirem-se desta forma. Sim. Quando na realidade deveriam era aceitar a forma como se sentem. Não é? O que esse livro, eu acho que um livro é sempre um filho nosso. O que esse livro tem da Catarina? Isto é uma pergunta um bocadinho difícil. Eu fiz de propósito. Olha, que você é a primeira vez que vem aqui,
porque geralmente eu faço as perguntas mais difíceis na segunda ou terceira vez. Ok. Lisonjeada. O que é que tem de mim? Talvez aqui a vontade de ver certas... Eu sei que estou-me a repetir aqui um bocadinho, mas é tentar quebrar aqui um bocadinho aquelas pedras que ainda falta quebrar um bocadinho na sociedade. Mesmo que seja um grãozinho, Sim. eu espero que o escolho consiga quebrar aqui um bocadinho e consiga ajudar famílias a perceberem que, acima de tudo, tem que reinar o amor. É isso aí. E o respeito. E o respeito. Eu tenho um grande amigo que já não está entre nós, ele falava que todas as vezes que alguém faz algo, traz algo diferente, ela vai sofrer um bocado porque é novo e as pessoas demoram ainda a aceitar, mas a sociedade toda vai mudar. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa história, esse livro, o conhecimento que tem aqui dentro vai sim reverberar para muitas pessoas, essa palavra vai chegar em um lugar que chegue para, você falou que é um grãozinho de areia, que chegue para 3, 4, não importa. Quantos corações ele amolecer é o suficiente. Catarina, muito obrigada por estar aqui. Isso passou muito rápido, não? Isso passou muito rápido. Mas isso sabe por quê? Isso é bom porque aí eu tenho que te convidar para voltar aqui. Okay. Ficou faltando alguma coisa. Eu agradeci, voltarei. Muito obrigada, minha querida Obrigada. Catarina. Planeta Mulher de hoje termina assim. Eu te faço uma pergunta. O que você escolhe ser? Eu escolho ser feliz. Eu escolho viver e deixar os outros viverem. Até o próximo programa.